Você sabia que a vida de Jesus Cristo está repleta de fatos incríveis, profecias cumpridas e eventos que mudaram o curso da história? Neste vídeo vamos explorar 120 curiosidades surpreendentes sobre Jesus, revelando aspectos únicos que vão além do que você aprendeu. Prepare-se para mergulhar em detalhes fascinantes sobre sua vida, seus ensinamentos, milagres e seu impacto eterno. Descubra o que torna Jesus verdadeiramente o maior nome de todos os tempos, né? Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo foi apenas um homem ou um brilhante professor. Contudo, de acordo com a Bíblia, Jesus é muito mais do que isso. Ele é único tanto em sua pessoa quanto em sua missão. Durante sua vida na Terra, ele não foi apenas um líder espiritual, mas o Filho de Deus e Deus encarnado. João, o discípulo mais próximo de Jesus. João, um dos amigos mais próximos de Jesus, tinha uma carreira de sucesso como pescador antes de ser chamado para segui-lo. Ele trabalhava tanto no atacado quanto no varejo de peixes, com contatos em Jerusalém que provavelmente incluíam negócios de venda de peixes capturados na Galileia. Isso fazia de João alguém com experiência tanto no ambiente rural do norte quanto na agitada cidade de Jerusalém, no sul. João era primo de Jesus e irmão de Tiago, outro discípulo. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus, ao lado de Tiago e Pedro. Durante a última ceia, João estava sentado ao lado de Jesus. Além disso, foi ele quem recebeu a responsabilidade de cuidar de Maria, mãe de Jesus, após a crucificação. João foi o último dos apóstolos originais a morrer e escreveu seu evangelho refletindo sobre a vida de Jesus. Jesus nunca escreveu livros na Bíblia. Embora muitos livros da Bíblia falem sobre Jesus, ele não escreveu nenhum deles. Mesmo assim, ele possuía a habilidade de ler e escrever, como demonstrado ao abrir o rolo do profeta Isaías em uma sinagoga e ao escrever na areia no episódio da mulher adúltera. A razão de ele não ter deixado escritos próprios é desconhecida. Vários dos discípulos eram familiares de Jesus. Dos 12 discípulos, pelo menos 5, possivelmente 7, eram parentes de Jesus. Seus irmãos, que inicialmente eram céticos, se tornaram crentes após sua ressurreição. Tiago e Judas, 2 de seus irmãos, escreveram livros do Novo Testamento. O nome de Jesus foi dado por um anjo. O anjo Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia um filho e deveria chamá-lo de Jesus, conforme registrado em Lucas 1:5. O número de magos que visitaram Jesus é desconhecido. Embora as tradições natalinas mencionem 3 magos, a Bíblia não especifica quantos eram. O número 3 provavelmente deriva dos 3 presentes que eles trouxeram: ouro, incenso e mirra. 6 Jesus tinha meio-irmãos e irmãs. Os evangelhos mencionam que Jesus tinha irmãos chamados Tiago, José, Simão e Judas, além de irmãs cujos nomes não são revelados. 7 Belém significa Casa do Pão. Belém, a cidade natal de Jesus, carrega um significado simbólico, já que Jesus se referiu a si mesmo como o pão da vida. O profeta Miqueias previu que o Messias nasceria lá. A única visão de Jesus na adolescência, aos 12 anos, Jesus foi encontrado no templo, discutindo com os mestres da lei após se perder de seus pais. Ele afirmou estar na casa de seu pai. Jesus era carpinteiro. Como seu pai terreno, José, Jesus trabalhou como carpinteiro. A palavra traduzida como carpinteiro também pode significar construtor ou trabalhador. 10 Aparência física de Jesus. A Bíblia não descreve a aparência física de Jesus. Isaías 53 sugere que ele não era particularmente atraente. Após sua ressurreição, ele não foi reconhecido de imediato por Maria Madalena. 11. O primeiro milagre de Jesus. Jesus transformou água em vinho durante um casamento em Caná. Este milagre marcou o início de seu ministério público e simbolizou transformação espiritual. 12. O último versículo da Bíblia menciona Jesus. O versículo final de Apocalipse oferece uma bênção aos seguidores de Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. 13. Jesus começou seu ministério aos 30 anos. De acordo com Lucas 3:23, Jesus tinha cerca de 30 anos quando iniciou seu ministério, a mesma idade mínima exigida para os sacerdotes no Antigo Testamento. 14. Jesus falava várias línguas. Jesus provavelmente falava aramaico, lia hebraico e podia se comunicar em grego, usado para interações com os romanos e outros povos.
15. Jesus buscava solitude para orar. Apesar de seu ministério público, Jesus frequentemente se retirava para orar e renovar suas forças espirituais. 16. Relativos de Jesus podem estar vivos hoje. Embora Jesus não tenha tido filhos, ele tinha irmãos e irmãs mencionados na Bíblia. É possível que descendentes dessas linhas familiares ainda existam atualmente. 17. Jesus frequentemente demonstrava emoções, diferente de algumas representações modernas que o mostram como indiferente. Jesus demonstrou muitas emoções nos evangelhos. Ele mostrou compaixão pelas multidões, ficou indignado ao expulsar os mercadores do templo e chorou pela morte de Lázaro, entre outras ocasiões. 18. Jesus foi um dos 3 que jejuaram por 40 dias na Bíblia. Moisés, Elias e Jesus são os únicos personagens bíblicos registrados que jejuaram por 40 dias. Durante o jejum de Jesus, ele foi tentado pelo diabo, mas resistiu usando passagens do livro de Deuteronômio. 19. Jesus citou Deuteronômio ao resistir ao diabo quando tentado no deserto. Jesus respondeu às 3 provocações do diabo com passagens de Deuteronômio, mostrando o quanto conhecia e confiava nas Escrituras. 20. Sua aparência na cruz chocou as pessoas. Isaías profetizou que a aparência de Jesus seria tão desfigurada pelos sofrimentos que ele mal pareceria humano. Isso se cumpriu durante sua crucificação, quando foi espancado, açoitado e ridicularizado. 21. Jesus bebeu vinho. O primeiro milagre de Jesus envolveu transformar água em vinho em um casamento. Ele também foi acusado de ser um bebedor de vinho por seus opositores, indicando que ele consumia a bebida em ocasiões sociais, conforme era costume da época. 22. Jesus ressuscitou 3 pessoas. Jesus trouxe 3 pessoas de volta à vida: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e seu amigo Lázaro. Cada um desses milagres demonstrava sua compaixão e autoridade sobre a morte. 23. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. Com base nos evangelhos, Jesus participou de pelo menos 3 celebrações da Páscoa durante seu ministério. Isso sugere que ele pregou por aproximadamente 3 anos e meio antes de ser crucificado. 24. Deus falou diretamente a Jesus 3 vezes. A voz de Deus foi ouvida em 3 ocasiões: no batismo de Jesus, na transfiguração e antes de sua crucificação. Em cada ocasião, Deus confirmou que Jesus era seu filho amado. 25. Apenas um milagre é mencionado nos 4 evangelhos. Dos mais de 40 milagres registrados, o único presente nos 4 evangelhos é a multiplicação dos pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas. Esse evento mostrou o poder de Jesus e sua compaixão pelas necessidades do povo. 26. Jesus experimentou estresse extremo antes da crucificação. No jardim do Getsêmani, Jesus passou por tamanha agonia que suou gotas de sangue, um fenômeno raro chamado hematidrose. Apenas o evangelista Lucas, que era médico, mencionou essa condição. 27. Maria esteve presente no nascimento e na morte de Jesus. Maria, mãe de Jesus, não apenas o deu à luz, mas também esteve presente em sua crucificação. Mesmo em sua agonia, Jesus demonstrou cuidado ao confiar sua mãe ao discípulo João. 28. Um letreiro explicava a acusação contra Jesus na cruz. Um letreiro foi colocado acima de Jesus na cruz, indicando a razão de sua execução: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. A inscrição foi feita em 3 idiomas: aramaico, latim e grego. 29. A crucificação era comum no Império Romano. A crucificação era um método brutal de execução usado pelos romanos para intimidar e controlar a população. Milhares de pessoas foram crucificadas durante o domínio romano. 30. O local de sepultamento de Jesus foi profetizado. Isaías previu que o Messias seria sepultado entre os ricos. Isso se cumpriu quando José de Arimateia, um homem rico, cedeu seu túmulo para o corpo de Jesus. 31. O túmulo de Jesus foi triplicemente protegido. Depois da morte de Jesus, as autoridades romanas e judaicas tomaram medidas para impedir que seu corpo fosse roubado. Colocaram uma grande pedra na entrada do túmulo, um selo romano e uma guarda. 32. A ressurreição de Jesus foi física. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos com um corpo físico, mostrando suas mãos e pés marcados. Ele também comeu na presença deles, provando que não era apenas um espírito.
33. Uma profecia foi feita sobre Jesus quando ele era criança. Quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão profetizou que ele seria uma luz para as nações, mas também causaria divisões e sofrimentos. Ele disse a Maria que uma espada atravessaria sua alma, algo que se cumpriu na crucificação. 34. O Jesus ressuscitado apareceu a seus seguidores 12 vezes. Após sua ressurreição, Jesus apareceu 12 vezes a diferentes indivíduos ou grupos, incluindo Maria Madalena, os discípulos e uma multidão de 500 pessoas. 35. Jesus nos ordena a sermos suas testemunhas. Antes de sua ascensão, Jesus deu a grande comissão aos discípulos, ordenando que fizessem discípulos em todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que ele havia ensinado. João Batista era primo de Jesus. Como Maria e Isabel eram parentes, Jesus e João Batista também eram primos. O nascimento de João foi milagroso, já que seus pais Isabel e Zacarias eram idosos. O número 40 aparece repetidamente na vida de Jesus. Número 40 tem grande significado na vida de Jesus. Ele jejuou por 40 dias. Seu ministério durou cerca de 40 meses, e houve 40 dias entre sua ressurreição e ascensão. 38. Miqueias previu o nascimento de Jesus em Belém. O profeta Miqueias anunciou que o Messias nasceria em Belém, o que se cumpriu quando Maria deu à luz Jesus nessa pequena vila. 39. A concepção de Jesus cumpriu a profecia de Isaías. O profeta Isaías previu que uma virgem daria à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O nascimento de Jesus confirmou essa profecia, como registrado em Mateus. 40. Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Ao longo de sua vida, Jesus cumpriu mais de 300 profecias específicas sobre o Messias, incluindo seu local de nascimento, sua morte e ressurreição. Esses eventos confirmam sua identidade como o Salvador prometido. Jesus alimentou multidões mais de uma vez. Além da alimentação dos 5.000, Jesus também realizou o milagre de alimentar 4.000 pessoas com apenas 7 pães e alguns peixes. Ambos os eventos mostraram sua compaixão e poder divino. Jesus foi chamado de Filho de Davi. Esse título messiânico remonta às profecias que afirmavam que o Messias viria da linhagem do rei Davi. A genealogia de Jesus registrada em Mateus e Lucas confirma essa conexão. 33. Ele foi adorado como rei no domingo de Ramos pouco antes de sua crucificação. Jesus foi recebido como rei em Jerusalém, montado em um jumento, enquanto multidões o saudavam com ramos de palmeira e clamavam: Hosana ao filho de Davi. 44. Jesus foi acusado de blasfêmia pelas autoridades religiosas. Os líderes religiosos judeus acusaram Jesus de blasfêmia porque ele afirmava ser o Filho de Deus. Essa acusação foi usada como justificativa para entregá-lo aos romanos para ser crucificado. 45. Ele foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes. Um dos 12 discípulos traiu Jesus por 30 moedas de prata. Apesar disso, Jesus sabia de antemão sobre a traição e até mesmo a mencionou durante a última ceia. 46. Jesus foi julgado em tribunais religiosos e civis. Após sua prisão, Jesus foi levado diante do Sinédrio, depois a Pilatos e Herodes. Apesar de Pilatos não encontrar culpa nele, ele cedeu à pressão da multidão e o condenou à crucificação. 47. Ele carregou sua própria cruz até o Gólgota antes de ser crucificado. Jesus carregou sua cruz até o local chamado Gólgota. No entanto, devido à exaustão causada pelos espancamentos, Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo. 48. Jesus foi crucificado entre 2 criminosos. Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles zombou dele, enquanto o outro pediu perdão, e Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. 49. Ele orou por seus algozes na cruz, mesmo em meio à agonia. Jesus demonstrou compaixão ao orar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 50. A morte de Jesus causou eventos sobrenaturais. Quando Jesus morreu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e muitos túmulos foram abertos, simbolizando o impacto cósmico de sua morte. Ele foi sepultado em um túmulo novo. José de Arimateia, um discípulo secreto,
pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o sepultou em um túmulo novo, esculpido na rocha, onde ninguém havia sido enterrado antes. O túmulo foi encontrado vazio no terceiro dia. Na manhã do terceiro dia, algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus e o encontraram vazio. Um anjo lhes disse que ele havia ressuscitado, como havia prometido. 53. A ressurreição de Jesus foi testemunhada por muitas pessoas. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a várias pessoas, incluindo Maria Madalena, seus discípulos e mais de 500 testemunhas de uma só vez. 54. Ele subiu ao céu na presença de seus discípulos. 40 dias após sua ressurreição, Jesus ascendeu ao céu diante de seus discípulos, prometendo que enviaria o Espírito Santo para guiá-los. 55. Jesus prometeu retornar antes de sua ascensão. Jesus prometeu voltar em glória para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. 56. Ele é descrito como o Cordeiro de Deus. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, porque sua morte foi um sacrifício pelos pecados do mundo, cumprindo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. 7. O Espírito Santo foi enviado após sua ascensão. 10 dias após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, capacitando-os a espalhar o Evangelho. 58. Jesus é o centro das Escrituras cristãs desde Gênesis até Apocalipse. Jesus é o tema central da Bíblia, com profecias, tipos e figuras apontando para ele. 59. Ele é chamado de Príncipe da Paz. Isaías profetizou que o Messias seria o Príncipe da Paz. Jesus trouxe reconciliação entre Deus e a humanidade por meio de seu sacrifício. 60. Jesus demonstrou poder sobre a natureza. Além de seus milagres de cura, Jesus também mostrou autoridade sobre a natureza, como ao acalmar uma tempestade e andar sobre as águas. 61. Ele repreendeu os fariseus e escribas. Jesus frequentemente denunciava a hipocrisia dos fariseus e escribas, chamando-os de sepulcros caiados e criticando sua ênfase nas tradições humanas em detrimento do coração da lei de Deus. Jesus curou no sábado. Apesar das rígidas regras sobre o sábado, Jesus realizou vários milagres nesse dia, incluindo a cura de um homem com a mão ressequida. Ele afirmou que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. 63. Ele mostrou misericórdia a pecadores arrependidos. Jesus demonstrou graça a pecadores como a mulher apanhada em adultério, dizendo: "Quem não tem pecado, atire a primeira pedra", e a perdoou pedindo que não pecasse mais. 64. Ele foi transfigurado diante de 3 discípulos. No Monte da Transfiguração, Jesus foi glorificado na presença de Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias apareceram ao seu lado, simbolizando a lei e os profetas. 65. Ele afirmou ser maior que o templo. Jesus declarou que era maior que o templo, indicando que ele era a habitação plena de Deus entre os homens. 66. Ele realizou milagres sobre a natureza. Além de curar e expulsar demônios, Jesus acalmou tempestades, multiplicou alimentos e andou sobre as águas, mostrando seu domínio sobre o mundo físico. 67. Ele ensinava com autoridade. Ao contrário dos líderes religiosos da época, Jesus ensinava com autoridade, não apenas citando as Escrituras, mas interpretando-as com clareza e poder. 68. Ele entrou em Jerusalém como rei. Pouco antes de sua crucificação, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias e sendo saudado pela multidão com ramos de palmeira. 69. Ele lavou os pés dos discípulos. Durante a última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando-lhes sobre humildade e serviço. 70. Ele prometeu preparar um lugar para seus seguidores. Em João 14, Jesus garantiu que iria preparar um lugar no céu para aqueles que o seguissem, oferecendo esperança eterna. 71. Ele sofreu grande angústia antes da crucificação. No jardim do Getsêmani, Jesus orou fervorosamente, sentindo o peso do que estava por vir. Ele pediu ao Pai que, se possível, o livrasse daquele sofrimento, mas submeteu-se à vontade divina. 72. Ele foi traído por um beijo. Judas Iscariotes identificou Jesus para os soldados romanos com um beijo, um sinal combinado previamente. Apesar disso, Jesus não resistiu à prisão. 73. Ele foi injustamente condenado. Jesus enfrentou julgamentos injustos diante do Sinédrio, Pilatos e Herodes, sendo acusado falsamente e condenado à morte, mesmo sem culpa.
74. Ele suportou zombarias e espancamentos. Antes de ser crucificado, Jesus foi ridicularizado, espancado e coroado com uma coroa de espinhos, sofrendo humilhações inimagináveis. 75. Ele carregou a cruz até o Calvário. Jesus foi forçado a carregar sua cruz até o lugar de sua crucificação, mas devido à exaustão, Simão de Cirene foi obrigado a ajudá-lo. 76. Ele perdoou seus algozes na cruz. Enquanto estava pendurado na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, mostrando sua infinita misericórdia. 77. Ele entregou seu espírito ao Pai pouco antes de morrer. Jesus clamou: Está consumado, completando a obra de redenção que veio realizar. 78. A ressurreição foi anunciada por um anjo. No terceiro dia, mulheres que foram ao túmulo de Jesus encontraram-no vazio. Um anjo anunciou que ele havia ressuscitado. 79. Ele apareceu aos discípulos após a ressurreição. Jesus apareceu a seus seguidores após a ressurreição, oferecendo provas de que estava vivo e comissionando-os a pregar o Evangelho. 80. Ele ascendeu ao céu diante de testemunhas. 40 dias após sua ressurreição, Jesus subiu ao céu na presença de seus discípulos, prometendo que retornaria no futuro. 81. Jesus é chamado de Emanuel. O nome Emanuel aparece em Isaías 7,14 e significa Deus conosco. Esse título reflete o propósito de Jesus: trazer a presença de Deus para perto da humanidade. 82. Ele usou parábolas para ensinar. Jesus frequentemente ensinava verdades espirituais por meio de parábolas. Histórias como o bom samaritano e o filho pródigo são exemplos de como ele conectava ensinamentos profundos a situações cotidianas. 83. A oração do Pai Nosso foi ensinada por ele. Em resposta a um pedido de seus discípulos, Jesus ensinou o Pai Nosso, uma oração que se tornou central na fé cristã. 84. Ele limpou o templo 2 vezes. Jesus purificou o templo em 2 ocasiões diferentes, expulsando os comerciantes e condenando o uso do local de culto para práticas comerciais. 85. Ele foi rejeitado em sua própria cidade. Os moradores de Nazaré, onde Jesus cresceu, rejeitaram-no e até tentaram jogá-lo de um penhasco, após ele afirmar ser o cumprimento das Escrituras. 86. Ele se associava com os marginalizados. Jesus frequentemente interagia com pessoas que a sociedade rejeitava, como cobradores de impostos, pecadores e samaritanos. Sua compaixão incluía todos, independentemente de seu status social. 87. O Sermão do Monte é um de seus discursos mais famosos. Em Mateus 5:7, Jesus proferiu o Sermão do Monte, onde apresentou as bem-aventuranças e ensinamentos como amar seus inimigos e não julgar. 88. Ele advertiu sobre falsos profetas. Jesus alertou seus seguidores sobre a presença de falsos profetas, que se apresentariam como ovelhas, mas seriam lobos em pele de cordeiro. 89. Ele foi reconhecido como o Messias por seus seguidores. Pedro declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus confirmou essa revelação como vinda do Pai. 90. Ele previu sua própria morte e ressurreição. Jesus falou abertamente sobre sua morte e ressurreição aos seus discípulos, mas eles inicialmente não compreenderam o que isso significava. 91. Ele ofereceu descanso espiritual. Jesus convidou todos os que estavam cansados e sobrecarregados a encontrarem descanso em sua presença, prometendo um jugo leve e suave. 92. Ele instituiu a ceia do Senhor. Na última ceia, Jesus compartilhou pão e vinho com seus discípulos, simbolizando seu corpo e sangue, e pediu que fizessem isso em sua memória. 93. Ele afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Jesus declarou em João 14:6 que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por meio dele, enfatizando sua singularidade como mediador entre Deus e os homens. 94. Ele realizou muitos milagres de cura. Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos e até restaurou a orelha de um homem que havia sido cortada durante sua prisão. 95. Ele demonstrou autoridade sobre os demônios. Jesus frequentemente expulsava espíritos malignos, mostrando que tinha poder sobre o mundo espiritual. 96. Ele teve compaixão das multidões. Jesus se compadecia das multidões que o seguiam, vendo-as como ovelhas sem pastor, e frequentemente supria suas necessidades físicas e espirituais. 97. Ele prometeu o Espírito Santo como consolador.
Jesus assegurou a seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para guiá-los, ensiná-los e lembrá-los de seus ensinamentos. 98. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Após ser crucificado e sepultado, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, conforme havia predito, provando sua vitória sobre a morte. 99. Ele deixou uma promessa de vida eterna. Jesus prometeu vida eterna a todos que creem nele, oferecendo esperança e redenção para a humanidade. 100. Ele voltará. A promessa final de Jesus é que ele retornará em glória para estabelecer seu reino e trazer justiça ao mundo. 101. Jesus declarou-se a luz do mundo. Em João 8:12, Jesus afirmou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa declaração destaca sua missão de trazer salvação e verdade ao mundo. 102. Ele realizou milagres para demonstrar sua autoridade divina. Cada milagre de Jesus tinha um propósito além do físico: demonstrar que ele era o Filho de Deus. Curar doentes, expulsar demônios e ressuscitar mortos apontavam para sua identidade divina. 103. Ele teve um relacionamento próximo com Deus. O Pai Jesus constantemente se referia a Deus como Pai e orava frequentemente, mostrando a profunda conexão entre eles. Ele veio para fazer a vontade do Pai em todas as coisas. 104. Ele proclamou o Evangelho do Reino. Jesus passou grande parte de seu ministério anunciando o Evangelho do Reino de Deus, explicando que esse reino estava próximo e chamando as pessoas ao arrependimento. 105. Ele cumpriu a lei de Moisés perfeitamente. Jesus nunca quebrou a lei de Deus vivendo uma vida sem pecado. Ele veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la completamente. 106. Ele se apresentou como o bom pastor. Em João 10, Jesus declarou: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele contrastou seu cuidado com o abandono dos falsos líderes religiosos. 107. Ele prometeu paz aos seus seguidores. Jesus disse em João 14:27: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa paz transcende circunstâncias e vem de sua presença. 108. Ele experimentou a rejeição de muitos. Apesar de seus ensinamentos e milagres, muitas pessoas rejeitaram Jesus, incluindo líderes religiosos e moradores de sua própria cidade. 109. Ele é descrito como a videira verdadeira. Em João 15, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele chamou seus seguidores a permanecerem nele para darem frutos espirituais. 110. Ele advertiu sobre os perigos das riquezas. Jesus frequentemente ensinou que o amor ao dinheiro era uma barreira para entrar no reino de Deus, enfatizando que é impossível servir a Deus e as riquezas. 111. Ele deu um novo mandamento. Jesus ordenou a seus discípulos: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse amor sacrificial deveria ser a marca de seus seguidores. 112. Ele realizou a multiplicação dos pães e peixes 2 vezes. Além da alimentação dos 5.000, Jesus também alimentou 4.000 pessoas em uma ocasião separada, mostrando sua compaixão e poder. 113. Ele prometeu estar sempre presente na grande comissão. Jesus assegurou a seus seguidores: E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. 114. Ele falou sobre o fim dos tempos. Em Mateus 24, Jesus descreveu sinais do fim dos tempos, incluindo guerras, terremotos e perseguições, mas garantiu que seus seguidores não deveriam temer. 115. Ele enfrentou oposição constante. Os fariseus e outros líderes religiosos frequentemente tentavam descreditar Jesus, mas ele respondia com sabedoria, confusão seus opositores. 116. Ele celebrava festas judaicas. Jesus participou de festas judaicas, como a Páscoa e o Tabernáculo, usando essas ocasiões para ensinar verdades espirituais profundas. 117. Ele recebeu adoração como Senhor e Deus. Após sua ressurreição, Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Jesus aceitou essa adoração, afirmando sua divindade. 118. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Jesus afirmou que sua missão era buscar e salvar os perdidos, estendendo graça e perdão a todos que se arrependessem. 119. Ele é o Alfa e o Ômega. Em Apocalipse, Jesus é descrito como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ressaltando sua eternidade e soberania. 120. Sua vida mudou o
curso da história. A vida, morte e ressurreição de Jesus transformaram o mundo, marcando o início do cristianismo e influenciando profundamente a história humana. Agora que você conhece fatos surpreendentes sobre Jesus Cristo, compartilhe este vídeo com seus amigos e família. Vamos espalhar essas informações incríveis juntos. Não se esqueça de curtir, comentar qual fato mais te impressionou e, claro, inscrever-se no canal para continuar descobrindo verdades poderosas sobre a história e a fé. Ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá! Quando a fé é forte e verdadeira, não há montanha que possa resistir. Na jornada da vida, ela é a luz que nos guia e faz o impossível existir. Com o coração cheio de esperança e a palavra de Deus a nos guiar, a fé movendo montanhas nos faz sempre acreditar. A fé movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar, basta acreditar. Com Deus movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar. Quando a fé é forte e verdadeira, não há montanha que possa resistir. Na jornada da vida, ela é a luz que nos guia e faz o impossível existir. Com Ele, um coração cheio de esperança e a palavra de Deus a nos guiar. A fé movendo montanhas nos faz sempre acreditar. A fé movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar, basta acreditar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar. Com Deus movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar.